Olá, paz do Senhor Jesus para todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal dos Irmãos Unidos por um Propósito. E estamos no propósito aqui de lermos a Bíblia em 90 dias. Hoje é o nosso 37º dia e vamos continuar lendo o livro de Jó, do capítulo 40 ao 42, e o livro de Salmos, do capítulo 1, do número 1 ao número 15. Amém? Que o Senhor venha nos dar entendimento, sabedoria, que o Senhor venha abrir a nossa mente e iluminar, para que venhamos entender cada dia mais da Tua Santa Palavra e se aprofundar nas Escrituras. Amém? Então, boa leitura. Vamos ao livro de Jó, capítulo 40. Então o Senhor disse: Jó, você desafiou a mim. Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar uma resposta? Então a resposta ao Senhor Jó disse: Eu não valho nada. Que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia. E agora não tenho nada para dizer. Então, no meio da tempestade, Deus respondeu a Jó assim: Mostre agora que é valente e responda às perguntas que vou lhe fazer. Será que você está querendo provar que sou injusto, que eu sou culpado e você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada com a minha? Será que você pode trovejar com voz tão forte como eu? Se você pode, então vista-se de glória e grandeza e enfeite-se com majestade e esplendor. Olhe para todos os orgulhosos, faça explodir a sua raiva contra eles e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os, esmague os perversos no lugar onde estão. Sepulte-os todos na terra, amarre-os na prisão dos mortos. Se você fizer isso, eu serei o primeiro a louvá-lo e reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças. Olhe para o monstro Bemote, que eu criei, como também criei você. Ele come capim como boi, mas veja quanta força tem e como são poderosos os seus músculos. O seu rabo levantado é duro como um galho de cedro, e nos músculos das suas pernas ele tem muita força. Os seus ossos são fortes como canos de bronze, e as suas pernas são como barras de ferro. Ele é o mais espantoso das minhas criaturas. Só eu, o seu Criador, sou capaz de vencê-lo. O capim que o alimenta cresce nas montanhas, onde as feras se divertem. Ele se deita debaixo dos espinheiros e se esconde no brejo, entre as tábuas. Os espinheiros lhe dão sombra, os salgueiros do ribeirão o rodeiam. Se há uma enchente, ele não se assusta e fica tranquilo, mesmo que a água do rio Jordão suba até o seu focinho. Quem é capaz de cegá-lo e agarrá-lo, de prender o seu focinho numa armadilha? Livro de Jó, capítulo 41. E quanto ao monstro Leviatã, será que você pode pescá-lo com um anzol ou amarrar a sua língua com uma corda? Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele ou furar o seu queixo com um gancho? Será que ele vai pedir que você o solte ou implorar que tenha dó dele? Será que ele vai fazer um trato com você, prometendo trabalhar para você o resto da vida? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Você vai amarrá-lo a fim de servir como um brinquedo para as suas empregadas? Será ele vendido por um grupo de pescadores? Será que para isso cortarão em pedaços? Será que você pode enterrar lanças no seu couro ou fincar pões de pesca na sua cabeça? Tente encostar a mão nele e será uma vez só, pois você nunca mais esquecerá a luta. Só de olhar para o monstro Leviatã, as pessoas perdem toda a coragem e desmaiam de medo. Se alguém o provoca, ele fica furioso. Quem se arriscaria a desafiá-lo? Quem pode enfrentá-lo sem sair ferido? Ninguém no mundo inteiro. Agora vou falar das pernas do Leviatã, do seu tamanho e da sua força sem igual. Quem pode arrancar o couro que o cobre ou furar a sua dupla couraça? Quem é capaz de fazê-lo abrir a sua queixada rodeada de dentes terríveis?
As suas costas são cobertas de fileiras de escamas ligadas uma com as outras e duras como pedras. Estão coladas tão bem umas nas outras que nem o ar passa entre elas. Estão ligadas entre si e bem coladas, de modo que ninguém pode separá-las. Quando o Leviatã espirra, saem faíscas. Os seus olhos brilham como o sol ao amanhecer. A sua boca lança chamas e dela saltam faíscas de fogo. O seu nariz solta fumaça como de galhos que queimam debaixo de uma panela. O seu sopro acende o fogo e da sua boca saem chamas. A sua força está no pescoço e a cara dele mete medo em todo mundo. No seu couro não existe ponto fraco. Ele é firme e duro como ferro. O seu coração cruel não tem medo. É duro como uma pedra de moinho. Quando ele se levanta, até os mais fortes ficam apavorados. O medo os impede de agir. Não há espada que consiga feri-lo, nem lança, nem flecha, nem arpão. Para ele o ferro é como palha e o bronze como pau podre. As flechas não o fazem fugir. Jogar pedras neles é como jogar capim. Batem nele com um porrete, é o mesmo que bater com uma torcida de palha. Ele zomba dos homens que lhes atiram lanças. A sua barriga é coberta de cacos pontudos, que reviram a lama como se fosse uma grade de ferro. Ele agita o mar e faz ficar como água que ferve na panela, como óleo fervente no caldeirão. Ele vai deixando a água um rastro luminoso, como se o mar tivesse uma cabeleireira branca. Não há nada neste mundo que se compare com ele, pois foi feito para não ter medo. O Leviatã olha para tudo com desprezo, e entre todas as feras orgulhosas, ele é rei. Jó, último capítulo, de número 42. Então a resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível, e quem nos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder as tuas perguntas. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão num monte de cinza. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temã: estou muito irado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração e não os castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então Elifaz, que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Sua, e Zofar, que era da região de Naamá, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado, e ele aceitou a oração de Jó. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. Ele deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte no banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele, e cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia e a terceira de Querem-Apuque. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e o pai as fez herdeiras dos seus bens, junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. Vamos iniciar agora o livro de Salmos. Quem escreveu? Teve vários autores, entre eles o rei Davi, Asaf, Emá, Moisés, Salomão, filhos de Corá e filhos de Asaf. No entanto, a autoria de alguns salmos é desconhecida.
Foi escrito mais ou menos no ano de 1440 a.C. E o propósito foi ajudar os fiéis a aproximar-se de Deus e expressar fé e meditar sobre a vida. Amém? Vamos para o livro de Salmos, de número 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como a árvore que cresce na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Salmos de número 2. Porque as nações pagãs planejam revoltas, porque os povos fazem planos tão tolos. Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder deles que eles têm sobre nós. Do seu trono lá do céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, eles o ameaçam e os assusta com o seu furor. Ele diz: já coloquei o meu rei no trono lá em Sião, o meu monte santo. O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você os quebrará e os fará em pedaços como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis. Prestem atenção, autoridades. Adore o Senhor com temor. Trema e se ajoelhe diante dele. Se ele não ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Salmos de número 3. Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges como escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu monte santo ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Vem, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. És tu que dás a vitória, ó Senhor Deus. Abençoa o teu povo. Salmos de número 4. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te achar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás da falsidade? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu chamo. Tremam de medo e parem de pecar, sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz. Pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Livro de Salmos, número 5. Ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras, escuta os meus gemidos. Meu Rei, meu Deus, entenda o meu pedido de ajuda, pois eu oro a Ti, ó Senhor. De manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a Tua resposta. Tu não és Deus que tenha prazer na maldade. Tu não permites que os maus sejam Teus hóspedes.
Tu não suportas a presença dos orgulhosos e detestas os que praticam o mal. Acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e os falsos. Mas por causa do teu grande amor, eu posso entrar nos pátios da tua casa e ajoelhar com todo respeito, voltado para o teu santo templo. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade e fazer com que o teu caminho seja reto e pleno para mim, que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação macia, mas está cheia de engano e morte. Condena e castiga-os, ó Deus. Que os próprios planos deles os façam cair na desgraça. Expulsa-os da tua presença, pois eles muitas vezes quebram as tuas leis e se revoltam contra ti. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes, o que amam encontra felicidade em ti. Pois tu, ó Senhor Deus, abençoa os que obedecem a tua bondade, os protege como um escudo. Livro de Salmos, número 6. Uma curiosidade no livro de Salmos é que não são intitulados como um capítulo, e sim como números, porque são uma coleção de poemas, cânticos e orações independentes. Livro de Salmos, capítulo de número. Acabei de falar sobre os capítulos. De número 6. Ó Senhor Deus, não me repreendas quando estiveres irado, não me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, pois me sinto fraco, dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido, e a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Vem salvar a minha vida, ó Senhor Deus. Por causa do teu amor, livra-me da morte, pois no mundo dos mortos não és lembrado, e lá ninguém pode te louvar. Estou cansado de chorar. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas e o meu choro encharca o travesseiro. Por causa dos meus inimigos, os meus olhos estão inchados de tanto chorar e quase não posso enxergar. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor Deus me ouve quando choro. Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Os meus inimigos ficarão envergonhados e apavorados. Eles fugirão de repente em completa confusão. Livro de Salmos, de número 7. Ó Senhor meu Deus, em ti encontro segurança, salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Não permitas que eles, como leão, me peguem e me despedacem, sem que ninguém possa me salvar. Ó Senhor, meu Deus, se tenho feito qualquer uma destas coisas, se cometi alguma injustiça contra alguém, se traí um amigo, se cometi sem motivo alguma violência contra o meu inimigo, então que os meus inimigos me persigam e me agarrem, que eles me deixem caído no chão, morto e largado sem vida no pó. Ó Senhor, levanta-me com ira e enfrenta a fúria dos meus inimigos. Levanta-te e ajuda-me, porque tu exiges que a justiça seja feita. Ajunta todos os povos em volta de ti e de cima reina sobre eles. Ó Senhor Deus, tu és o juiz de todas as pessoas. Julga o meu favor, pois sou inocente e correto. Eu te peço que acabes com a maldade dos maus e que recompenses os que são direitos, pois tu és Deus, justo, e julgas os nossos pensamentos e desejos. Deus me protege como escudo, Ele salva os que são honestos de verdade. Deus é um juiz justo, todos os dias Ele condena os maus. Se eles não se arrependem, Deus afiará a sua espada. Ele já armou o seu arco para disparar flechas. Ele pega as suas armas mortais e atira suas flechas de fogo. Vejam como os maus imaginam maldade. Eles planejam desgraças e vivem mentindo. Armam armadilhas para pegarem os outros, mas eles mesmos caem nelas. Assim eles são castigados pela sua própria maldade, são feridos pela sua própria violência. Eu, porém, agradecerei a Deus a sua justiça e cantarei louvores ao Senhor, o Deus Altíssimo. Livro de Salmos, número 8.
Ó Senhor, Senhor nosso, a sua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger de teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória de um rei, a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo que criaste, tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. As ovelhas e o gado dos animais selvagens também, os pássaros e os peixes, todos os seres que vivem no mar. O Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Livro de Salmos, de número 9. Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Por causa de ti eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Quando apareceres os meus inimigos, foge, eles caem e morrem. Tu és um juiz justo e sentado no teu trono, fizeste justiça julgando a meu favor. Tu condenaste os pagãos e destruíste os maus. Eles nunca serão lembrados. Arrasaste as cidades dos nossos inimigos, eles foram destruídos para sempre, eles estão completamente esquecidos. Mas o Senhor é rei para sempre. Sentado no seu trono, ele fez seus julgamentos. Deus governa o mundo com justiça e julga os povos de acordo com o que é direito. O Senhor é um abrigo para os perseguidos, para os que são perseguidos. Ele os protege em tempo de aflição. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram tua ajuda. Cantem louvores do Senhor que reina em Jerusalém. Anuncie às nações o que eles têm feito, pois Deus lembra dos que são perseguidos. Ele não esquece dos seus gemidos e castiga aqueles que os tratam com violência. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, vê como me fazem sofrer os que me odeiam. Livra-me da morte, a fim que eu, na presença do povo de Jerusalém, possa me levantar para anunciar o motivo porque te louvo e dizer que sou feliz, porque me salvaste da morte. Os pagãos caíram na cova que fizeram, foram apanhados na armadilha que eles mesmos armaram. O Senhor se torna conhecido por causa dos seus julgamentos justos, e os maus caem nas suas próprias armadilhas. Eles acabarão no mundo dos mortos. Para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Os pobres não serão esquecidos para sempre, e os necessitados não perderão para sempre a esperança. Vem, ó Senhor, e não deixes que os seres humanos te desafiem. Põe os povos pagãos diante de ti e julga-os. Faze, ó Senhor Deus, com que sintam medo, que eles fiquem sabendo que são simples criaturas mortais. Livro de Salmo, de número 10. Ó Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempos de aflição? Os maus são orgulhosos e perseguem os pobres, que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Os maus falam com orgulho dos seus desejos. As pessoas que exploram os outros desprezam os senhores e blasfemam contra ele. O homem mau não se importa com Deus por causa do seu orgulho. Ele pensa assim: para mim, Deus não tem importância. Tudo o que esse homem faz dá certo. Ele não pode entender os julgamentos de Deus e zomba dos seus inimigos. Ele pensa assim: nunca fracassarei, nunca terei dificuldades. A sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Ele só fala de desgraças e de maldades. Ele se esconde perto dos povoados, espera ali e mata pessoas inocentes. Como um leão, ele espera no seu esconderijo e espia os que não podem se defender. Fica de tocaia esperando pelos que são perseguidos. Então pega as vítimas da armadilha e as arrasta dali. Elas são esmagadas e caem derrotadas pela força bruta. Esse homem mau pensa assim: Deus não se importa. Aí ele fechou os olhos e nunca vê nada. Vem, ó Senhor Deus, e castiga essa gente má. Não te esqueças do que estão sendo perseguidos. Como pode a pessoa má desprezar a Deus e pensar que Deus não castigará? Mas tu, ó Deus, vem
e percebe o sofrimento e a tristeza, e sempre estará pronto para ajudar os que não podem se defender. Confiam em ti. Sempre tens socorrido os necessitados. Senhor, acaba com o poder dos maus e dos perversos, castiga-os por causa das suas maldades, até que eles não se pratiquem mais. O Senhor é rei para sempre, os pagãos serão expulsos da terra dele. Ó Senhor Deus, tu ouvirás as orações dos que são perseguidos e lhes darás coragem. Tu ouvirás os gritos dos oprimidos e dos necessitados, julgarás a favor deles, para que seres humanos que são mortais nunca mais espalhem o terror. Salmos de número 11. Com Deus, o Senhor, estou seguro. Não adianta me dizerem, fuja como um pássaro para as montanhas, porque os maus já armaram os seus arcos e de tocar apontam as flechas para atirar nas pessoas direitas. O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? O Senhor Deus está no seu santo templo, o seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. O Senhor examina os que obedecem e também aqueles que são maus. Com o coração ele detesta os que gostam de praticar violência. Deus faz cair enxofre e brasas sobre os maus. Ele os castiga com ventos que queimam como fogo. O Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes e a Ele viverão na sua presença. Livro de Salmos, número 12. Salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança e os que são fiéis a Ti desapareceram da terra. Todos dizem mentira uns aos outros, um engana o outro com bajulações. O Senhor, ó Senhor, faz com que esses bajuladores se calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem, com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Mas o Senhor Deus diz, agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto esperam. As promessas do Senhor merecem confiança, elas são como a prata pura refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos maus, pois eles andam por toda parte e todas as pessoas dão valor àquilo que é mal. Livro de Salmos, de número 13. Ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Senhor meu Deus, olha para mim e responde-me, dá-me forças novamente para que eu não morra. Assim os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça, nem poderão dizer, nós o derrotamos. Eu confio no teu amor, o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. E porque tens sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. Livro de Salmos, número 14. Os tolos pensam assim, para mim Deus não tem importância, todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que eu adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há nem mesmo uma só pessoa. O Senhor pergunta, será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e não oram a mim, mas eles vão tremer de medo porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando o Senhor fizer com que eles prosperem de novo.
Livro de Salmos, de número 15, e o último do nosso dia. Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo, quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que ele faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito de seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Hoje finalizamos a nossa leitura bíblica. Que Deus venha te abençoar grandemente. Se você puder, dá like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal para que ele venha crescer em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.